para mostrar o Obra Planner. Semana passada eu mostrei o Work Planner em detalhes e agora eu vou mostrar o Obra Planner. A primeira coisa que é muito importante de falar sobre o Obra Planner esse ano é que ele está num formato diferente. Esse ano ele é uma caderneta de obra e cada Obra Planner diz respeito a uma única obra. Ano passado ele era um planner maior que tinha espaço para a organização de 10 obras. Mas, como é impossível fazer um planner gigantesco, acabava ficando pequeno o espaço para organizar as obras, inclusive a parte de atas de visita, que é a parte que todo mundo mais gosta. Então, esse ano a gente fez ele assim, em forma de cadernetinha, super prático, ele é tamanho A5 também, para que cada obra planner seja referente a uma única obra. Bom, posto tudo isso, vamos começar. Vamos lembrar também que, assim como o Work Planner, o Obra Planner ele é uma ata de obras. É claro, principalmente obra, né? É impossível que dentro dessa cadernetinha a gente tenha tabelas super detalhadas, cronogramas super detalhados, enfim. Para que é o Obra Planner? Para que você possa sempre consultar as principais informações daquela obra. Por exemplo, quando você vai na obra, você não precisa, por exemplo, levar seu computador, imprimir um monte de planilha, um monte de coisa. Você vai ter as principais informações aqui. Quando você vai na obra, quando você vai numa visita numa loja, quando você vai numa reunião com o seu cliente. Então você tem tudo organizado aqui, vamos dizer que você faz bonito, né? Com um planner tão lindinho desse nas suas reuniões e tal. E de maneira que você ganha tempo, sem ter que ficar abrindo um monte de pasta, um monte de planilha e tal, para consultar alguma informação que seja uma informação importante daquela obra. Então vamos lá, ele começa aqui, né, com as informações gerais da obra, tipo de serviço, endereço, início, término previsto, responsável técnico pelo projeto, responsável técnico pela obra, a RRT e a ART do projeto, a RRT ou a ART da obra, os dados do proprietário, os dados do contrato, aqui os pagamentos, né? Às vezes pagamento por visita, pagamento por acompanhamento, né? Tem várias maneiras de fazer a cobrança do gerenciamento do acompanhamento de obra, então aqui tem um espaço bom para organizar esses pagamentos e um espaço para anotações. Aqui atrás a gente vai ter uma tabela de visitas e reuniões. Então aqui você pode organizar data, horário, qual é o tipo da visita ou reunião e o local. Por quê? Tanto podem ser visitas à obra que você já deixou com data marcada, já deixou combinado, tanto podem ser reuniões com seus clientes, quanto podem ser reuniões com fornecedores ou visitas a lojas, enfim. Então aqui você vai organizando, né? Você pode sempre abrir os seus Obra Planners das obras para ver se você tá acompanhando tudo certinho, essas visitas e reuniões. Depois, a gente tem essa parte de parceiros e fornecedores. Quais são os parceiros e fornecedores principais desta obra? Você organiza aqui, né? É uma página. Você vai ter vários desses cardzinhos para você colocar aqui, né? Qual é o parceiro e o fornecedor? Quais são os produtos nessa obra? Então, também fica muito mais simples, né? Você fala assim, eu preciso falar com a pessoa de vidro da obra tal. Você já pega lá o seu Obra Planner, você vai achar aqui, ó, produtos, vidros e tal. Com quem eu vou falar, qual é a loja? Às vezes a gente tem vários fornecedores, vários parceiros, e essa é uma ótima maneira de você saber qual é o parceiro e fornecedor daquele produto específico daquela obra. Então, você só abre que seu Obra Planner vai estar aqui certinho, tudo organizado. Daí a gente tem uma parte de cronograma geral, um cronograma geral dessa maneira, e daí depois a gente vai ter o cronograma geral nesse outro tipo de tabela. Aqui é para te ajudar a organizar mais ou menos qual que vai ser vamos dizer assim, o ritmo, a sequência e tal do que vai ser feito nessa obra. Então, qual é o serviço, qual é o início e qual é o término, e se ele foi feito. Então, aqui é uma lista corrida. Né? Você vai escrevendo, colocando as datas previstas, né, de início e término e se elas foram concluídas. Já aqui no cronograma, você vai fazer essa mesma maneira, né, o serviço
isso aqui, da mesma maneira como você fez na outra tabela, você coloca aqui os serviços, o início e o término previsto, e aqui você vai ter espaço para escrever 12 meses. Então, a gente está em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Daí, você vai colocar aqui, por exemplo, primeiro serviço, construir e demolir, ou se for uma reforma, né, demolir. Início previsto, 13 de outubro, término previsto, sei lá, 23 de outubro. Daí você tem aqui em outubro, você tem aqui, ó, semanas, a gente tá na segunda semana, né? Aqui são 4, porque são mais ou menos 4 semanas por mês. Então, se a gente tá na segunda semana e o início é 13 de outubro e o término é 23 de outubro, então ele vai pegar aqui, ó, semana 2 e um pedacinho da semana 3. Daí embaixo a gente vem, né? Esse aqui foi demolir, embaixo a gente vem construir, né? Parte que precisa construir dessa reforma. Então o início vai ser logo depois que termina, 23 de outubro até 3 de setembro. E daí você vai pintando aqui. Então começa na terceira semana e vai até a primeira semana de setembro. Depois eu posso mostrar uma tabela dessa preenchida melhor. Mas é para você conseguir ver aqui, visualizar as intersecções, né, interposições de serviços. Porque a gente sabe que numa obra não precisa terminar um para começar outro, mas a gente precisa saber quem que vai estar, a gente precisa conseguir organizar quem vai estar coexistindo na obra, vamos dizer assim, para não atrapalhar, né, um serviço ao outro. Você não vai colocar pintura junto com gesso, por exemplo, né? Então, é uma boa maneira de você conseguir ver quem vai estar ao mesmo tempo, quando que tem que começar um serviço, se ele está atrasado, se não está, se está sobrepondo, se não está. Esse tipo de cronograma é o melhor tipo de cronograma para a gente conseguir acompanhar o ritmo da obra e a sequência da obra. Porque assim, sim, você tem que ter um cronograma muito mais especificado, mais detalhado e tal, numa planilha, né, no seu computador. Mas você não precisa levar essa planilha para a obra, né, do computador. Você pode ter aqui de uma forma mais resumida, para que você veja como é que está indo o ritmo dessa obra, se está tudo certo, se parece que está atrasado, enfim. Então aqui você vai ter um cronograma geral de forma mais resumida, aqui também, para que você na obra, ou numa reunião com o seu cliente, você tenha uma forma simples de mostrar e de se encontrar nessas informações. Bom, agora passando aqui a parte do cronograma, a gente vai para essa parte aqui, que é a relação de materiais. Da mesma maneira, a gente sempre tem uma planilha super bem detalhada, né, no computador, e aqui a gente tem uma planilha que é uma ata dessa planilha, um resumo dessa planilha, alguns detalhes, assim, né, exatamente qual é o piso e tal, às vezes alguém pergunta, e a gente já tem aqui, né, você fala assim, peraí, deixa eu ver aqui, você pega já o obra planner daquela obra, você já sabe que aqui você vai encontrar essa informação, que é uma informação. Então aqui é assim, nossa, qual que é o piso daquela obra? O piso da sala. Ah, daí você já acha que o ambiente sala, o piso é tal. Porque às vezes a gente esquece, né? Quando a gente tem muita obra rolando ao mesmo tempo, ou alguma coisa importante. Ou mesmo quando você sai com os seus clientes para escolher, né, revestimentos, por exemplo, você já coloca aqui a metragem quadrada, aplicação, é piso, é parede, dentro do box, no banheiro, fora do box, enfim, você vai colocando aqui o que você precisa, qual é o ambiente, você já tem a metragem aqui. Então, você já olha lá na loja um piso, um revestimento, você fala, eu preciso dessa quantidade e tal, não precisa depois você voltar a passar a relação da metragem, enfim, já tá tudo organizado aqui. Gente, ó, o Obra Planner, assim como o Arc Planner, é para te ajudar a organizar as informações, para que você não fique perdendo tempo atrás de informação, que é uma informação importante que devia estar sempre disponível de uma forma muito simples para você. Tem uma outra coisa aqui nessa parte que é muito legal. Às vezes você quer mostrar para um cliente, por exemplo, eu acho que você vai gostar de tal piso que eu usei numa obra. Daí você mostra e às vezes você não lembra exatamente a referência, qual foi aquele piso e tal. Mas daí você abre o Obra Planner daquela obra e você já tem aqui qual é aquele piso,
qual é a loja, e daí fica muito mais simples. Então, é uma forma de você organizar todas essas informações para você poder fazer um acompanhamento e garantir que a obra corra bem. Bom, daí nós vamos chegar aqui, depois, né, tem bastante parte aqui para essa parte de relação de materiais. Daí a gente chega na parte mais queridinha do Obra Planner por todos. Gente, teve uma época na vida em que eu acompanhei bastante obra. E eu vou dizer que atas de visita era tudo que eu queria naquela época da minha vida. Por quê? Porque eu ia na obra, eu trabalhava no escritório. E daí eu ia na obra e eu precisava trazer, né, as informações para minha chefe. E se eu tivesse uma coisa, eu juro, se eu tivesse isso, minha vida seria mais fácil. Porque eu levava, né, caderno, eu levava papel, ia escrevendo e tal. Mas aqui, ó, seria muito simples. Se eu visse aqui, em tal data, o que eu preciso ver? Qual é a tarefa? Qual era o início dessa tarefa? O fim previsto? Daí eu já chego na obra sabendo que eu tenho que... Você já chega na obra sabendo que você vai ver, você não fica perdida lá, né? Então, o que você precisa ver? Qual era o início dessa tarefa e qual é o fim previsto? Consequentemente, está concluído isso que você foi ver? Está em andamento ou está atrasado? Você também coloca aqui, ó, qual foi a entrada e a saída nesse dia, né, os horários e quem foi o responsável técnico por essa visita. Então, às vezes, num escritório maior, você tem várias pessoas que passam pela obra, né? Então, se várias pessoas usam o mesmo Obra Planner para acompanhar essa obra, você escreve aqui quem que foi naquela visita. E aqui nessa parte de baixo, você vai escrevendo observações, você vai, às vezes, fazendo algum croquis na obra, atrás dessa ata de visita também é pontilhadinho, ó. Então, você tanto vai para a obra sabendo o que você vai fazer, então você não perde tempo lá, não fica perdido, quanto você volta da obra também com todas essas informações. Então, vamos supor que você seja a chefe de um escritório. E daí, né, você tem as pessoas que trabalham lá com você, eventualmente uma outra pessoa vai na obra. Daí, elas preenchem aqui essas atas de visita da obra. Sei lá, uma vez por semana, uma vez por dia, não sei, você pega os Obra Planners para você ver como é que tá, né, o andamento dessa obra. Então, você vai saber aqui, ó, qual foi a data dessa visita, quem que foi, né, se é um escritório que tem mais gente, o que essa pessoa viu, como que tá, né, e será que tá tudo certo, será que tá em andamento, será que tá atrasado, e aqui embaixo algumas informações. E daí você pode depois tirar dúvidas, enfim. Às vezes, por exemplo, por que é legal ter aqui quem foi o responsável técnico? Teve alguma conversa importante aquele dia com algum fornecedor, quem que tava lá, né, quem que resolveu? Quem que resolveu que vai poder te dar mais informações sobre esse determinado assunto. E isso também é muito legal para passar para os seus clientes. Inclusive, a gente vende, né, o bloquinho de atas de visita separadas e você pode ter a sua ata de visita no seu Obra Planner e o bloquinho separado, e daí você faz essas duas atas e daí vai passando para os seus clientes. Assim eles vão vendo, né? Ah, que legal, tá tudo certo, tá em andamento, alguma coisa tá atrasada, as visitas estão sendo feitas direitinho, a obra tá correndo, enfim. Então, é isso. Daí a gente vai ter muitas atinhas de visitas aqui no final, para que você tenha bastante acompanhamento. Isso daqui foi a parte principal que a gente aumentou no Obra Planner, né? Porque quando ele era um plannerzão único, a gente tinha pouca ata de visita. Então, agora não só o Obra Planner tem muita ata de visita, como você também pode comprar o bloco de atas de visita separado. Então, este foi o Obra Planner, nossa cadernetinha de obra. Olha, uma cadernetinha flexível, super prática para levar. Vou deixar aqui o link para arrastar para cima para ir direto para o kit Obra Planner. O kit Obra Planner são 5 cadernetas Obra Planner. As cadernetas individualmente custam R$ 24,00. O kit tem 5 cadernetas, 5% de desconto e tá assim. Então, o kit está de R$ 120,00 por R$ 114,00. Vou colocar aqui para arrastar para cima para ir direto para o kit. E aproveitar para dizer que também temos o kit com o Work Planner. Um Work Planner mais 5 Obra Planners é o kit do escritório à obra. Também tem 5% de desconto. E o Obra Planner também está disponível no kit super organizado, que é um Work Planner, 5 Obra Planners,
o kit planejamento, que são os bloquinhos de lista, planejamento semanal e planejamento diário, e o bloco de atas, ata de visita e atas de reunião. Bom, espero que vocês tenham gostado de conhecer o Obra Planner. Ele está fazendo maior sucesso por aqui. Bom, quem acompanha a obra precisa de muita organização. A gente sabe que tem uma organização pesada na parte de planilha e tal, mas ter as principais informações dentro dessa cadernetinha é essencial para a gente não enlouquecer.